Boa noite, casa. Boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 5 de março. Estamos juntos para mais uma roda de conversa na presença de Jesus, ao redor do Evangelho, sob a ministração do Espírito Santo e com o coração aberto e em boa expectativa e em fé para as nossas experiências com Deus. E eu quero chamar você, antes de qualquer coisa, à oração. Vamos orar juntos. Obrigado, Jesus, por nos trazer aqui mais uma vez e por estar conosco. Obrigado pela tua doce companhia, tua doce presença. Obrigado, Jesus. Obrigado por caminhar ao nosso lado, caminhar conosco. Obrigado por habitar em nós. Obrigado por ter feito morada em nós. Obrigado. Abençoa a nossa roda de conversa nessa noite. Ilumina o nosso entendimento e que o teu Espírito nos guie à tua verdade e a toda a verdade, para a glória do teu nome. Nós oramos juntos. Amém. Amém. O nosso Instagram do Movimento Casa é @ibabcasa. E você pode mandar seus testemunhos, as suas fotos, pode mandar para a gente que a gente posta. Eu acabo de receber a informação de que hoje nos chegou o testemunho de um grupo Casa que está fazendo um jejum de fofoca. Sensacional. Um jejum de fofoca. Eu queria saber o seguinte, os irmãos, quando vão acabar o jejum, vão voltar a fazer fofoca, é isso? Ou um jejum é permanente, assim, vocês vão fazer um jejum permanente? Porque é muito interessante essa coisa. Eu estou fazendo um mês de jejum de refrigerante, um mês de jejum de internet, um mês de um jejum de fofoca. O jejum de fofoca tem que ser um jejum permanente. Então, mas que sensacional que um grupo Casa está fazendo jejum de fofoca. Tomara que o exemplo seja seguido e que essa proposta de vocês aí seja contagiante, viu? Que se espalhe para os outros grupos do Movimento Casa. O jejum de fofoca. Gostei dessa ideia, gostei dessa proposta. E que seja permanente esse jejum, definitivo. Bom, hoje nós estamos no capítulo 32, no episódio 32 do nosso Talmidim 52, página 115, e o tema da noite é monte, montanha, e nós estamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Mateus 21, eu começo a ler no versículo 18, que diz que certa manhã, bem cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome e, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Ah, que texto difícil! Que palavra difícil de Jesus e que situação difícil. Tudo aqui nesse texto é difícil, tem nada fácil. Primeiro porque há um indício de que não era tempo de fruto naquela figueira. Jesus foi procurar fruto numa época em que não era para ter fruto. Alguns estudiosos dizem que sim, uma figueira que tem folhas
ela deveria ter frutos. Então Jesus fica frustrado, porque ele chega achando que vai ter fruto, mas não tem fruto. Então ele amaldiçoa a figueira. Mas é incrível que não combina muito com Jesus ele amaldiçoar a figueira, essa atitude de Jesus, nunca mais dê frutos. Jesus amaldiçoando uma figueira, agride a minha sensibilidade a respeito de Jesus, imaginar Jesus amaldiçoando. Também é muito difícil Jesus falar que nós vamos poder fazer qualquer coisa que a gente pedir a Deus, ele vai responder dizendo sim, e que nós podemos fazer as coisas que ele fez, como, por exemplo, amaldiçoar a figueira. Imagina que você sai amaldiçoando por aí o trânsito, você sai amaldiçoando pessoas, você sai amaldiçoando, seja lá o que você quer amaldiçoar. Como se Jesus estivesse dizendo, olha, se vocês tiverem fé, vocês também vão amaldiçoar as coisas aí e vai dar certo, as coisas vão mirrar e vão secar. É mais ou menos como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, vocês também podem rogar praga que vai pegar. Se vocês rogarem com fé, vai pegar. Outra coisa, é difícil de imaginar Jesus dando uma carta branca para os seus discípulos com o nome oração. Como se a oração fosse, peça qualquer coisa, e tudo que vocês pedirem em fé, e tudo que vocês pedirem com fé, tudo que vocês pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Como se Jesus estivesse, olha, se você pediu uma coisa para Deus e Deus não te deu, é porque você não pediu com fé. Porque se você pedir com fé, Deus vai te dar. E essa fala, né? Você vai falar para essa montanha, para esse monte, precipite-se ao mar e ele vai se precipitar. É daí, dessa fala, muito provavelmente, que vem esse ditado que a fé remove montanhas. Então parece que Jesus está aqui, se a gente quiser extrapolar isso, está dizendo, olha, toda vez que a vida se mostrar desconfortável para você, ou toda vez que a sua vontade for contrariada, ou toda vez que você tiver um desejo, você tiver uma vontade, e você buscar a Deus em oração, fique tranquilo que Deus vai atender o seu desconforto, vai atender a sua necessidade, vai realizar seu sonho, realizar sua vontade. Se a gente interpreta isso aqui muito literalmente e fica nessas palavras de Jesus, é como se Jesus estivesse retroalimentando um bando de homens melindrosos com a vida, que ficam chateados porque chove no dia do seu piquenique, ou que não são capazes de conviver com um mínimo desconforto do tipo estar com fome e esperar chegar em casa. Ou que não sabe administrar a sua necessidade, a sua falta e a sua carência e quer resolução e solução imediata para as suas necessidades. Quer dizer, Jesus não está retroalimentando pessoas mimadas e melindrosas, Jesus não está incentivando um comportamento desse mesquinho, e Jesus também não está dando uma carta branca, a oração como uma carta branca para você pedir qualquer coisa para Deus, desde que peça com fé. Na verdade, se você se lembrar da tentação de Jesus, ele está no deserto, ele tem fome, e o desejo e a necessidade dele não são supridos ou satisfeitos, mas nem por isso ele se rebela contra Deus, ou nem por isso ele se vê contrariado. Jesus não é um sujeito melindroso, Jesus não é um menino mimado, Jesus não é alguém que está acreditando que a sua fé ou a sua relação com Deus lhe dá o direito de usar Deus como vantagem para si mesmo e para realizar as suas vontades. Quer dizer, Jesus não é esse tipo de pessoa. Então, esse versículo, esse texto bíblico de hoje, ele está dizendo outras coisas. Não está dizendo isso.
Ele não está dizendo que a oração é aquilo que você usa quando você está diante de uma necessidade ou de um obstáculo e que você vai, através da oração, superar todos os obstáculos. Tipo, a montanha é aquilo que está entre você e o seu sonho, entre você e o seu desejo, e a fé remove montanhas, então você supera tudo pela oração. Então, a palavra de Deus não está ensinando isso para nós, Jesus não está ensinando isso para nós. Bom, o que então ele estaria ensinando? Primeiro, os profetas de Israel, eles trataram Israel como uma figueira. A figueira na profecia hebraica é um símbolo de Israel. Tanto Oséias, quanto Jeremias, quanto Abacuque falaram de Israel como uma figueira frutífera. Falaram de Israel como uma figueira que dá muitos frutos para Deus. E aqui tem uma figueira que não dá frutos. E você observa que no capítulo 21 do Evangelho de João, de Mateus, que nós acabamos de ler, você observa que aqui no capítulo 21, no versículo 12, tem a narrativa de Jesus fazendo a purificação do templo, quando ele entra no templo em Jerusalém e ele diz o seguinte: olha, a casa do meu pai será chamada casa de oração e vocês transformaram num covil de salteadores, vocês transformaram num covil de ladrões. Vocês deturparam, degeneraram, vocês acabaram com a religião de Israel, com o propósito de Deus para Israel. Em outras palavras, Jesus está dizendo que Israel é uma figueira sem fruto, que Israel frustra o desejo de Deus em colher frutos. E isso não está estranho aos ouvidos dos discípulos de Jesus, porque o profeta Isaías, no capítulo 5, usa uma outra figura, que não é a da figueira, é a da videira. Ele diz assim, que Deus plantou uma vinha e ele esperava que desse uvas boas e deu uvas amargas, ou uvas azedas. Os profetas de Israel, eles falaram a respeito de Deus frustrado com o fato de Israel não dar os frutos que ele esperava. É isso que está acontecendo aqui. Essa indignação de Jesus diante da figueira é a mesma indignação que os profetas testemunharam para Israel no Velho Testamento. Vocês são videira sem fruto, vocês são figueira sem fruto, vocês são videira com uvas azedas. Então, essa indignação de Jesus é um equivalente da indignação que os profetas mostraram para Israel no Velho Testamento. Israel não deu os frutos. E você se lembra que aqui, a essa altura da narrativa do Evangelho de Mateus, Jesus já foi rejeitado como Messias. Os mestres da lei, o Sinédrio, ele já está julgado e ele já está rejeitado. Ele está entrando em Jerusalém e agora ele vai chegar para a sua semana da paixão e Israel não o acolheu como Messias. A mesma má vontade, o mesmo desprezo do povo de Israel no Velho Testamento para com Deus e a busca de ídolos, que a idolatria era o grande pecado de Israel no Velho Testamento. Então, o desprezo de Israel para com Deus no Velho Testamento acontece aqui quando Israel despreza Jesus, o seu Messias. Então, Israel não frutifica. Israel não dá o fruto esperado. Ao rejeitar Jesus como Messias, Israel se mostra uma figueira sem fruto. Então, esse é um texto que não fala sobre o poder da oração. Esse é um texto que fala sobre a iminência do juízo de Deus. Esse é um texto sobre juízo. O juízo de Deus. Esse amaldiçoar da figueira é o juízo de Jesus contra Israel. É o juízo de Deus contra Israel. Agora, essa figura do monte, diga esse monte, sai daqui para lá, e aqueles que fizerem isso com fé, Jesus está falando de uma fé que faz o monte sair do lugar. Bom, que monte é esse? É qualquer dificuldade que você enfrenta na sua vida? É qualquer obstáculo que você tem? De que monte Jesus está falando? Que montanha é essa que a fé vai remover? Bom, aqui a gente podia entender o seguinte: o monte
onde está o templo de Jerusalém, é o Monte Sião. O salmista falou que Sião é como um monte que não se abala. Então, o templo de Jerusalém está no Monte Sião. A cidade de Jerusalém é a cidade que está no monte. E olha que interessante que o monte que está posto por Jesus como sendo o centro da história não é o Monte Sião, é o Monte Calvário. A cruz de Cristo é o centro da história, não é o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém foi pervertido, o Templo de Jerusalém foi maculado, o Templo de Jerusalém foi transformado em covil de ladrões. Esse pacto aqui, Israel não honrou esse pacto. Agora Jesus está dizendo, vai ter um outro monte, essa montanha vai sair, essa aliança de Deus com o povo de Israel, com a nação de Israel, essa aliança será substituída por uma outra aliança. Não é mais o Monte Sião, é o Monte Calvário. Não é mais no sangue dos animais e no pacto com Moisés, mas é no próprio sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso é que Jesus, na última Páscoa com os seus discípulos, ele diz, olha, o Novo Testamento eu dou a vocês. Eu celebro com vocês uma nova aliança. E este cálice representa o meu sangue que é derramado, e esse pão representa o meu corpo que é partido. Então, em Jesus estabelece-se um novo pacto. Se Sião representou para Israel o lugar do templo, onde Deus ouvia as orações de Israel, e se Sião representou para Israel o lugar do templo, onde toda a estrutura cerimonial, ritualística, sacrificial de Israel acontecia, os sacerdotes oficiavam no templo os sacrifícios, agora o monte que estabelece a nova aliança é o Monte Calvário. É ali na cruz de Cristo que a nova aliança está feita. Então, o juízo de Deus é tirar Sião e colocar a cruz. É tirar a aliança mosaica e colocar uma nova aliança, agora no sangue do Cordeiro. Então, o povo de Deus não é mais a descendência étnica de Abraão, é a descendência de fé. Por isso é que em Gálatas capítulo 3, o versículo 6, diz que aqueles que são da fé é que são a verdadeira descendência de Abraão. Por isso é que Jesus diz, olha, Deus está levantando um povo da fé. E é esse povo da fé com quem Deus está celebrando o seu pacto e a sua aliança. A mão de Deus estará sobre o povo da fé. Mas não a fé melindrosa, não a fé mimada, não a fé egoísta, egocêntrica, que acredita que Deus é responsável por resolver as nossas necessidades, as nossas carências, os nossos desejos, resolver os nossos problemas. Não, a fé no Cristo, a fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa relação com Deus é uma relação, a oração não é um protocolo de pedido no balcão celestial. A oração é a própria relação de intimidade com Deus, é o povo da fé em Cristo Jesus que tem a relação de aliança, de intimidade e de amizade com Deus. É esse povo da fé. Então eu perguntaria para você hoje e provocaria as suas conversas, primeiro encorajando você a falar um pouco sobre a sua experiência com a oração. Como é a oração para você? Você tem muitas orações respondidas? Você tem muita história de oração para contar, do tipo, Deus respondeu as suas orações exatamente do jeito que você fez a oração? Deus responde as orações exatamente do jeito que você faz? Porque tem um pessoal que diz que Deus sempre responde. Às vezes ele diz sim, às vezes ele diz não, e às vezes ele diz espera. Bom, para mim, assim, honestamente falando, não e espera é o mesmo, não respondeu. Para mim, oração respondida é assim, Deus, faz chover hoje
porque está precisando aqui uma chuva no sertão, aí chove. Deus, faz sol amanhã, porque é o dia do meu piquenique, aí faz sol. Agora, eu peço sol e Deus faz chover e respondeu não à minha oração, faça-me um favor. Não deu certo, para mim não deu certo. Eu quero saber o seguinte, você tem muita história para contar de coisas que você pediu e aconteceu exatamente como você pediu? Como é a sua experiência de oração? Você sente assim que a oração ela tem um poder causal? Você acredita que quando você ora as coisas acontecem? É essa a maneira como você vê a oração? Eu queria que você falasse essas duas questões aí, então, considerasse isso. Sua experiência de oração e qual é a relação causal que existe na experiência de oração. Orar pedindo A, acontece A. Orar pedindo B, acontece B. É assim que você entende a oração? A outra coisa que eu queria falar para você, a terceira pergunta, você se considera uma pessoa de fé? O que é uma pessoa de fé? O que é ser uma pessoa de fé? O que é realmente crer em Deus? Crer em Deus é acreditar que Deus vai fazer as coisas que nós pedimos para Ele fazer? Crer em Deus, ter fé, é ter certeza de que aquela coisa vai acontecer? Por exemplo, você vai para uma entrevista de emprego e diz assim, eu vou, pela fé, essa vaga é minha. É isso que é ter fé? Ou assim, a pessoa que você ama e que o seu amigo, um familiar seu, está indo ao médico ver os resultados dos exames e você diz assim, vai pela fé, vai dar tudo certo. Vai pela fé que vai dar tudo certo. Dizer, ter fé é essa confiança de que vai dar tudo certo. É isso que é ter fé? Você se considera uma pessoa de fé? Ou você diz assim, eu me considero uma pessoa de fé, mas não é isso que eu penso que é fé. Então, o que é fé? O que é ser uma pessoa de fé? O que é ser uma pessoa que tem a vida assentada no Monte Calvário? Uma pessoa que faz parte da nova aliança que Deus celebrou com a humanidade em Cristo Jesus. Como é que é essa pessoa? Como é essa experiência dessa pessoa? E depois da roda de conversa que você tiver, depois que vocês conversarem, eu queria pedir que você escrevesse uma oração, mas que vocês fizessem um pouco de silêncio antes de escrever a oração. E que vocês escrevessem uma oração, que você escrevesse a sua oração como uma resposta ao que o Espírito Santo falou ao seu coração nessa noite, nessa conversa, lendo esse texto bíblico e meditando sobre estas revelações da palavra de Deus. A sua oração como resposta e não a sua oração como proposta. A sua oração como a segunda fala. A primeira é de Deus no seu coração. O que Deus falou para você? O que Deus mostrou para você? Que sentimentos Ele trouxe? Que memórias o Espírito trouxe para você? Que afetos foram despertados na sua consciência, no seu entendimento, no seu coração? Então, isso é Deus tocando a sua vida. Então, escreva uma oração como resposta a isso. Porque geralmente a gente pensa na oração como a primeira fala, como se Deus estivesse calado e quieto em algum lugar, prestando atenção em alguma outra coisa. Aí a gente vai lá, puxa o manto sagrado dele e diz, Deus, Deus, olha, eu vim aqui. Aí Deus começa a prestar atenção na gente e aí a gente fala pela primeira vez. Viu? Então, as três considerações são: primeiro, o que você pensa sobre a oração? A segunda é: a oração tem poder causal? A terceira:
é o que é ser uma pessoa de fé. E depois você escreve a sua oração como resposta àquilo que Deus colocou e semeou no seu coração e na sua consciência hoje à noite. Eu peço a Deus que o Espírito Santo visite você onde você estiver e peço a Deus que abençoe você, a sua casa, a casa e a igreja que está em sua casa. E até quinta-feira, se Deus quiser.